Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, citaram o presidente Donald Trump durante seus votos no julgamento da denúncia contra o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. O Trump citou o Brasil como um bom exemplo de como fazer eleições. Esquisito isso, hein? Mas o problema é que ele não está seguindo esse exemplo. Muito pelo contrário. Vamos saber mais com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, oficialmente, Sofia Labanca. Então é isso, né? O Trump andou citando o sistema eleitoral brasileiro. Seria bom se eles seguissem, né? Não fazem aquela pataquada que eles fazem lá, né? Pois é, Ana, o Trump citou sim o sistema eleitoral brasileiro quando ele fez uma ordem executiva, que é meio que um decreto, né? Seria o equivalente mais ou menos ao decreto presidencial aqui do Brasil, para mudar o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Ainda não está em vigor, isso seria para as eleições que eles chamam de midterms, né? Que são as eleições que ocorrem entre as duas eleições presidenciais, só em 2026, e já está todo mundo prevendo que essa ordem executiva dele provavelmente vai ser judicializada para impedir que ela entre em vigor. Acontece que essas mudanças que ele propôs, quando ele propôs essas mudanças, ele citou como exemplo de o que seria um bom sistema eleitoral Brasil e Índia. E daí, o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia, durante o julgamento do Bolsonaro, fizeram questão de destacar isso. Vamos ver esse trecho e daí depois eu vou falar um pouquinho por que eu acredito, e daí então fica aí como opinião, né? Mas o porquê que eu acredito que foi um erro o Xandão e a Carmen Lúcia terem trazido isso à baila, porque não é nem um pouco legal o que o Trump está fazendo por lá, então não dá para fazer comparação nenhuma com o que acontece aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos Sério? ver primeiro. Bora. Temos o ministro Luiz Fux, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu mesmo também já fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não há nada mais confiável do que as urnas eletrônicas. Nunca houve uma comprovação de fraude ou falha das urnas eletrônicas. Aliás, ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen. Vossa Excelência se refere bem. O presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Então, você vê aí, né? Eles citam esse decreto aí do Trump, que cita o Brasil como exemplo, no caso, citando o Brasil como exemplo por usar biometria nas eleições. Agora, o que acontece? Esse decreto do Trump, ele faz várias mudanças, várias novas regras para as eleições dos Estados Unidos. Então, teria que ter uma prova de cidadania, dar poder para o DOD, que é aquele departamento do Musk, e para o DHS, que é o Departamento de Segurança Nacional, né, Homeland Security, de contestar votos que eles acham que pode ser fraude, estabelece uma data limite para o recebimento dos votos dos estados,
faz toda uma centralização do sistema para que hoje está na mão dos estados para o governo federal. Então, são uma série de mudanças. E o que tem já muitos especialistas apontando é que essas mudanças são para pior. Não são boas, não. Então, eu vou trazer aqui, Ana, o blog do Rick Hansen, que é um especialista em leis eleitorais dos Estados Unidos. E o que ele já coloca aqui no título, né? O presidente Trump emite ordem executiva perigosa que transferiria à presidência mais poder sobre a condução das eleições federais e potencialmente privaria milhões de eleitores. Então ele já pega e já coloca aí no título dizendo, gente, isso aí é supressão de voto. Vou explicar aqui para o público o que é supressão de voto. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório e ser eleitor não é obrigatório. Tira título do eleitor quem quer, vota quem quer. O que significa que eles têm uma série de regras que eles ficam colocando para tentar tornar mais difícil as pessoas tirarem título de eleitor e, com isso, impedir as pessoas de votar. E o que eles estão vendo é que, olha, essa ordem executiva do Trump provavelmente vai piorar isso, vai fazer com que ainda o primeiro ponto é que isso concentraria poder na mão do executivo. Hoje, o sistema eleitoral dos Estados Unidos, ele é principalmente estadual. Eles não têm, por exemplo, um TSE. Isso para eles é um problema. Vou dizer, é um problema eles não terem um órgão central. Só que, apesar de centralizar, essa ordem executiva do Trump não centraliza na mão de um órgão independente do judiciário, como é o TSE brasileiro. Concentra na mão da presidência da República. O presidente vai definir como é que vai ser feita a eleição. Qual a chance disso dar certo, gente? Qual a chance disso dar certo? 0. Então, eu vou até destacar aqui, ó, um pedacinho do texto, que é esse pedacinho aqui, ó, que basicamente vai dizer: se o presidente puder controlar o EAC é a Comissão de Assistência Eleitoral, ele poderia direcionar a agência a fazer todos os tipos de coisas que poderiam beneficiar o partido do presidente. Gente, isso é óbvio. Vamos dar uma pausa aqui antes que um bolsonarista assistindo isso diga que, mas então no Brasil é assim? A presidência pode controlar as eleições e é por isso que é fraudado? Não, no Brasil é centralizado, mas é centralizado no TSE, não é a presidência, não é no Poder Executivo. A presidência não manda no TSE, o TSE é um órgão independente ligado ao Poder Judicial, é isso? É judiciário, exatamente. Judiciário. Daí só para deixar claro. Exatamente. Então, é por isso que eu acho bem perigoso você ver a presidente do TSE e o ex-presidente do TSE, né, a Carmen Lúcia e o Xandão, elogiando esse negócio do Trump. Não tem nada que elogiar. O Trump tá dando praticamente um golpe com esse ato executivo aí. Vamos lá. Daí eu tenho uma pergunta que é uma hipótese de por que eles fizeram isso, mas eu vou guardar. Vamos ver os outros pontos depois. Daí a outra coisa que ele fala aqui, né? Disenfranchising, né? Então, privando de voto milhões de eleitores, que é o segundo ponto que ele coloca, que é aquilo que eu estava falando. Eles vão lá e, no caso, o que eles pretendem fazer aqui, né, com essa ordem executiva, é que a pessoa tem que dar uma prova de cidadania para conseguir tirar o seu título de eleitor, né? E com isso, eles tentariam garantir, por exemplo, que imigrante ilegal não vai tirar título de eleitor. Pessoas que, por qualquer razão, não tenham cidadania estadunidense não possam tirar título de eleitor. Só que o que o Rick Hansen aponta aqui é esse ponto aqui que eu queria destacar. Isso impediria apenas uma pequena quantidade de registro de eleitores não cidadãos, mas impediria milhões de eleitores que de fato estão qualificados, que não têm acesso fácil a documentos como passaporte para se registrar para votar. Ou seja, o número de fraudes que eles evitariam é muito menor do que o número de eleitores que de fato deveriam votar e que não vão conseguir votar por causa dessa regra. Então, o dano que causa é muito maior do que
o dano que ele evita. E daí tem um último ponto aqui, que é, eles daria espaço para que o DOGE, né, que é aquele Departamento de Eficiência Governamental do Musk, e o DHS, que é o Departamento de Segurança Nacional, possam intimar, desafiar os registros de eleições que eles suspeitem que tenha fraude. Então, qualquer hora que o Musk diga, não, eu acho que aqui, essa urna aqui deve estar com fraude. E daí ele pode ir lá e intimar. Quer dizer que eles vão conseguir impedir que sejam feitas as contagens? Não. Eles provavelmente não vão ter poder para isso. Mas vão conseguir fazer muito barulho. Muito barulho em cima disso. E daí, Ana, uma última coisa que... É cilada, Bino. Total. E daí, uma última coisa que eu queria trazer aqui é essa deputada, Jasmine Crockett, que é uma deputada democrata, né, então do partido oposto ao Trump, que vai falar que, ó, agora o Trump quer tornar mais difícil votar se seu nome não for exatamente o mesmo em todos os documentos. Isso é uma das regras que tá. Se você não tiver exatamente o mesmo nome em todos os documentos, quem que vai ser atingido? Mulheres casadas, que daí trocaram o nome para ficar com o sobrenome do marido, sobreviventes de desastres naturais que perderam documentos. Ela não fala aí, mas eu vou dizer pessoas trans que trocaram de nome na justiça. Aliás, eu acho que esse talvez seja um objetivo, né? Vocês estão entendendo aonde que isso vai parar? Eu duvido que tenha muito homem cis branco que tenha trocado de nome alguma vez na vida. Mulher casada, pessoa trans, imigrante, etc. Ah, esses já trocaram de nome. Vocês estão vendo onde isso vai parar? É isso, Ana. Então, eu acho terrível a gente ver de novo a atual presidente do TSE, Carmen Lúcia, e o ex-ministro do TSE, Alexandre de Moraes, falando do Trump ter citado o sistema eleitoral brasileiro como um modelo quando tá passando uma porcaria dessas. O cara tá praticamente dando um golpe no sistema eleitoral estadunidense, que já era uma porcaria. Ele consegue fazer uma porcaria pior ainda, e daí você vê as maiores autoridades eleitorais aqui do Brasil achando bonito que ele citou o Brasil. Tô aqui pensando nas possibilidades, Sofia, de como, ou talvez eu deva dizer, eu tô aqui num estado de negação, Sofia. Pensando, não pode ter sido isso, né? Não é possível que Xandão e Carminha teriam citado ali um negócio ruim e tal. E aí as possibilidades que vão passando na minha cabeça, assim, não, eles citaram, mas eles não sabiam do que se tratava. Obviamente que isso é impossível, assim, né? Dois ministros do naipe, né, de Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, assim, têm conhecimento, jamais citariam uma coisa que eles não sabiam que era assim, né? Aí vem a segunda parte, que é aí a teoria da conspiração, na tentativa de negar uma possibilidade assim de um erro, né? Ou de uma coisa que a gente não gosta, enfim. Quer dizer, o chat levantou essa bola aqui, né? Não, eles citaram porque isso dá um nó na cabeça dos bolsonaristas. Eu gosto. Eu vou adotar como teoria pet. Assim, eles citam, né? Os Estados Unidos aqui, o Trump falou que o nosso sistema é ótimo. Porque, de fato, isso é uma bugada terrível na cabeça dos bolsonaristas, né? Porque eles são todos puxa-saco dos Estados Unidos. O Trump isso, o Trump aquilo, né? O Trump é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eles são, o nosso sistema é péssimo, nosso sistema é roubado, as urnas eletrônicas não funcionam e tudo mais. Então, quando você diz, peraí, o ídolo de vocês disse aqui que o nosso sistema é ótimo. Pã! Né? Dá aquela travada no Windows total, né? Então poderia ser nesse sentido, assim, vamos dizer aqui, né, vamos aproveitar isso para o nosso discurso. Outra possibilidade tanto Alexandre de Moraes quanto Carmen Lúcia têm total interesse em tecer autoelogios para o TSE, né? Aliás,
Eu acho que Alexandre de Moraes fez um ótimo trabalho à frente do TSE. Eu adoro a Carmen Lúcia, mas eu tenho muitas críticas ao que o TSE fez nas últimas eleições. Ela tá dizendo que o TSE roubou. Não, eu acho que o TSE não foi duro o suficiente com gente que divulgou fake news durante as eleições, enfim, né? Poderia ter tido mais, né, mais peito ali com algumas coisas, né? Então sempre quando a Carmen Lúcia fala assim, não, trabalho do TSE nas últimas eleições, ótimo, eu concordo, eu falo, sim, muito bom, Carmen Lúcia, mas lá no fim eu penso, não foi não, né, Carminha, foi não, podia ter sido melhor, né? Então, assim, talvez tenha isso também, né? De cobrir a própria, né? De elogiar o próprio trabalho e, para isso, usar, né? O ídolo ali dos bolsonaristas, né? É uma possibilidade. Agora, eu acho que a Marina aqui no chat resumiu bem, assim, né? Ele citou o Brasil como exemplo, mas ele não vai seguir o exemplo, né? Basicamente Exatamente. É isso, né? E aí... Bom, aí a gente também pode considerar, o que o chat também tá indo nessa linha aqui, né? A gente também pode considerar que isso é um problema para os americanos. E dizer, dane-se, isso é um problema para vocês, né? Mas, de fato, o Trump está usando o Brasil para mentir para a população americana. Tá usando assim, vamos fazer aqui que nem o Brasil, do Brasil dá certo e tal, e tá usando a gente para enganar todo mundo. E isso pode depois respingar na gente, porque vai dar merda lá, vai dar ruim, sabe? E aí vão dizer, deu ruim lá, como deu ruim lá, aqui também é assim. Não, aqui não é assim. Isso vai embolar o meio de campo, total, né? Infelizmente, eu adoraria poder dizer, dane-se os Estados Unidos, o que acontece lá não interessa pra gente, mas não é verdade. Não é verdade. Não é. Estados Unidos é um império em decadência e a gente tá no quintal desse império, então pode sobrar muito escombro pra gente. Pode mesmo. Então acho que é perigoso. Acho que o resumo da minha leitura é essa. É perigoso isso daí. Para eles e é perigoso pra gente. Certamente não nos põe numa situação confortável o Trump usando a gente para mentir para os americanos, né? E de qualquer forma não nos põe numa situação confortável. Não quero nem que o Trump fique falando da gente, tira o nosso nome da sua boca, sabe? Exatamente. Basicamente isso. É isso, Sofia. Ficamos por aqui? Adoraria ficar discutindo mais isso, mas estamos indo longe demais. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. É isso aí. Beijos. Cadê o botão?